Olá, tudo bem? A proposta desse vídeo é falar um pouquinho, de forma rápida, a respeito de quão confiáveis são as informações que o corpo governante transmite para as testemunhas de Jeová em geral. Para todos nós, né, que é independente se a pessoa é testemunha de Jeová ou não, porque essas informações são públicas. E isso vai mostrar como que é feito o controle dogmático, não só nesta religião, mas nas várias religiões e seitas, né? No caso do Testemunho de Jeová é mais uma seita, né, do cristianismo do que uma religião, porque é uma dissidência, pequena inclusive, mas é a forma como que é feito o controle mental, emocional do rebanho. Veja que muitas vezes é ignorado a lógica, é ignorado a ciência, é ignorado as provas factuais e simplesmente tenta-se inculcar na cabeça dos membros que eles precisam acreditar cegamente no que os dirigentes, os líderes dizem, né? Como toda seita tem lá o líder que está acima de todos. No caso dos Testemunhas de Jeová é um grupo pequeno de 8 homens, chamado Corpo Governante. E o que eles falarem, independente de quaisquer provas factuais, é lei. Vamos ver um pouquinho deste vídeo, que vai mostrar aí do que estamos falando. Você tem que descobrir isso. Quer fazer o teste? Tenho certeza que sim. Vai ser divertido. Vamos chamar o teste de Você é o editor. Vão aparecer na tela várias frases. Tem um erro em cada uma delas. Você tem que descobrir o que está errado, por que está errado e pensar num jeito de corrigir o erro. Você vai gostar. Aqui vai a primeira frase. De acordo com certa enciclopédia, a esfinge egípcia foi construída por volta de 2550 a.C. A esfinge egípcia foi construída por volta de 2550 a.C. Bom, o problema está na data. 2550 a.C. O dilúvio aconteceu uns 200 anos depois dessa data. Então, quais são as chances de a esfinge ter sobrevivido ao dilúvio? A não ser que você ache que foi assim que a esfinge perdeu o nariz. Para vocês que estão na escola, é bom lembrar dessas datas quando fizerem algum trabalho de escola. Às vezes, vocês copiam certa data de uma enciclopédia, mas não se esqueçam da data em que ocorreu o dilúvio, 2370. Isso vai ajudar vocês a colocar na sua pesquisa aquilo que é o mais exato possível. Neste vídeo, o irmão David Splane, membro do corpo governante, nos dá a data de 2550 para a construção da esfinge como errada. E apontando para a data do dilúvio como 2370, argumenta que a grande esfinge deve ter sido construída em algum período posterior ao dilúvio, e não na data comumente estabelecida de cerca de 2550. Para construir uma obra de tal magnitude, seria necessário reunir milhares de pessoas. Para isso, a população egípcia, na casa dos milhões, deveria chegar. Ter um governo constituído forte para conseguir uma construção gigantesca como essa, sendo que alegadamente o irmão David Splane diz que foi após o dilúvio que a esfinge foi construída. Então, isso levaria milhares de anos. Vamos raciocinar. Se a arca pousou no Monte Ararat em 2370, conforme o irmão David Splane diz, e que tanto a família inteira de Noé, por alguma coisa que desse na cabeça deles, dissessem: vamos para a terra do Egito, e todos os 8 rumassem diretamente para a terra do Egito sem parar em lugar nenhum. Quanto tempo você acha que eles gastariam nessa viagem? Naquela época não existiam estradas, foi após o dilúvio, e agora pense que após eles chegarem na terra do Egito, quanto tempo aquelas 8 pessoas levariam para formar o primeiro milhão de habitantes? Quanto tempo aquele pessoal, os 8, formaria esse milhão de habitantes e em quanto tempo essa população estaria novamente organizada naquele velho sistema egípcio de adoração para construir pirâmides e esfinges? Se fizermos o exercício de imaginação, conforme o irmão do corpo governante sugere ali no vídeo, nós imaginamos que eles iam levar mais ou menos uns 2000 anos no mínimo para conseguir repovoar o mundo, e em específico a terra do Egito. Então,
a esfinge estaria sendo construída perto da época do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, sem prova alguma, o irmão diz: olha, a data que vocês estão falando aí está errada. Embora vocês apresentem provas documentais, arqueológicas e testes de carbono, mas está tudo errado. Eu, por outro lado, estou certo, porque li a Bíblia e, de acordo com a minha interpretação particular e minha cronologia particular, eu digo que o dilúvio foi em 2370. E vocês, pais, conversem com seus filhos, porque os professores estão ensinando errado para eles, viu? Falem para eles levar essas publicações e apresentar para os professores deles na escola, para eles reverem as datas que eles estão passando para os seus filhos. Basicamente é isso o que está acontecendo nesse vídeo. Ou seja, bem, como você pôde observar, ele reafirma isso, né? Mas ele não diz a data e nem como foi, mas fazendo o exercício que ele cita aí no vídeo, então a pirâmide foi construída perto do nascimento de Cristo, por volta do ano 500 a 400 a.C. Essa é a lógica da testemunha de Jeová. E ele ainda manda as crianças, nesse vídeo, contestarem, ou os adolescentes, que quer que seja, que esteja na escola e se confronte com a pesquisa de tal assunto, escrever no trabalho ou na prova que está errada a data, confrontar os professores. Bem, já que ele está dizendo isso, vamos ver lá na internet, nos sites confiáveis, o que fala a respeito deste assunto para nós. Vamos aí esse primeiro site aqui, a Escola Britânica, né? Que é o vinculado ao Ministério da Educação do Brasil, né? Aqui vem falando a respeito da grande esfinge de Gizé, lá no Egito, e vem dando a datação, como você pode perceber aqui, ó. A maior e mais famosa estátua egípcia desse animal mitológico foi esculpida perto das pirâmides de Gizé em aproximadamente 2500 antes de Cristo. Né? Tá aqui. Ó. Vamos em outro site. Que lá foi do Ministério da Educação. Vamos no site do egitoantigo.net. Aí aqui vem falando a respeito dela, dessa grande esfinge, tem aqui a foto dela, e menciona-se que a maioria dos historiadores data ela como também sendo construída por volta dessa época. Aliás, alguns dão ainda até mais tempo, como tendo sido construída como no ano 10.000 antes de Cristo. Mas vamos sair desse aqui, que está aqui o site e a informação, e vamos para um outro, que é a Grande Pirâmide, que é o Egito.com. Aqui fala, acredita-se que foi criada por volta de 2500 antes de Cristo. Mas vamos para outro site, vamos o infoescola.com, né? Também um site que contém bastante pesquisa e informações. Aqui diz também, dá detalhes técnicos a respeito dessa pirâmide que está lá no Cairo, dessa esfinge lá no Cairo, perto de Gizé, e também dá a datação também por volta de 2700 a 2500 antes de Cristo. Alguns pesquisadores sugerem que a esfinge tenha sido construída cerca de 10.000 anos antes de Cristo, ou seja, mais para trás ainda. Né? Veja só, mais para trás ainda. Que é a informação, inclusive, que nós tínhamos considerado nesse site aqui do egitoantigo.net, né? Aqui vem mencionando que a grande esfinge é uma das maiores estátuas lavradas em pedra de todo o planeta, foi construída pelos antigos egípcios no 3º milênio antes de Cristo, possivelmente pelo faraó Khafre. Porém, existe um grupo de pesquisadores que afirma que ela foi construída 10.000 anos antes de Cristo. É o que está escrito aqui, né? Essa parte aqui. Correto? E claro, o mais confiável aqui é o da Britânica e dá a datação de 2500 no mínimo antes de Cristo. E não 2000 antes de Cristo, nem aqui menciona dilúvio global nem nada. Então eu te pergunto, você confia em quê? Na história
com os artefatos pesquisados por pessoas de renome, formadas, que são pessoas sérias, do meio acadêmico, ou numa pessoa que provavelmente não tem ensino superior, não é pesquisador, e fala somente com base naquilo que ele acredita conforme ele leu na Bíblia. Naquela visão igual, só enxerga aquilo ali. Quem que você vai acreditar? Infelizmente, as testemunhas de Jeová são obrigadas a concordar com ele, viu? E se elas falarem que não concordam com o que ele disse, elas são desassociadas por apostasia e por causar divisão na congregação. Eu servi como ancião por muitos anos e sei exatamente o manual da torre como fazer. E desassociamos mesmo por apostasia e causar divisão. É por isso que nós temos que fazer uma militância online, né, com os vários canais e sites. E você que me ouve, que está dentro da organização, procure esse vídeo aí no site jw.org, assiste o vídeo, você provavelmente talvez nunca tenha lembrado disso, talvez assistiu, mas nem bateu para pesquisar esse assunto. Pesquisa aí e vê se não é isso mesmo. Veja se você pode contestar isso. Pergunta para os seus anciãos, fala para os seus anciãos que está errado isso, que o David Splane disse. É um absurdo, né, gigantesco isso que ele está falando, não tem nem pé nem cabeça, mas que você é obrigado a acreditar. Fala para os seus anciãos que está errado para ver o que acontece com você, se você não vai ser desassociado. Infelizmente, é por isso que nós, que já fomos testemunhas de Jeová, temos que fazer o nosso trabalho de ajudar os nossos irmãos, né? Todos nós somos irmãos, que estão lá dentro presos a essa seita, né, controladora, porque induz as pessoas ao erro dessa forma. Obrigado. Assunto. E então, como se saiu no teste? Assim como eu, é provável que você já tenha usado algumas dessas declarações. Elas foram feitas com base na melhor pesquisa que tínhamos na época. Mas isso mostra que os tempos mudam e os pesquisadores têm acesso a mais informações. Um estudioso faz uma extensa pesquisa sobre um período específico da história e descobre coisas que ninguém sabia. Por isso, temos que nos manter em dia. Sempre é bom verificar. E quando uma pesquisa mostra que temos que corrigir ou ajustar uma declaração que fizemos no passado, fazemos isso sem pensar duas vezes. Nosso objetivo é fornecer informações que sejam as mais exatas possíveis porque nossos irmãos usam essas informações. Nós as usamos na pregação. Usando isso, queremos ter certeza de que os irmãos recebam alimento espiritual que seja o mais exato possível. É verdade que somos imperfeitos e vamos cometer erros. E quando isso acontece, temos que corrigi-los. Queremos fazer o nosso melhor, mesmo sendo imperfeitos. De acordo com certa enciclopédia, a esfinge egípcia foi construída por volta de 2550 a.C. A esfinge egípcia foi construída por volta de 2550 a.C. Bom, o problema está na data. 2550 a.C. O dilúvio aconteceu uns 200 anos depois dessa data. Então, quais são as chances de a esfinge ter sobrevivido ao dilúvio? A não ser que você ache que foi assim que a esfinge perdeu o nariz. Para você... E então, como você se sente? Sabe como eu me sinto? Sou muito grato de ver que a exatidão é muito importante para a organização de Jeová. Isso me dá confiança. Também me faz lembrar. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que tenha feito você refletir a respeito da importância de pesquisarmos, analisarmos os assuntos e, com base em provas e fatos, tomarmos decisões embasadas e não deixarmos nossas vidas nas mãos de pessoas que simplesmente ignoram a razão e os fatos e simplesmente tiram conclusões de suas cabeças e colocam aí nossas vidas, às vezes com muitas outras crenças, né? E teologias aí, obrigações, esses assuntos de saúde, transfusão de sangue, colocam nossas vidas em risco. Então, obrigado e se você gostou, por favor, dê o like. Um abraço.